Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema para este mês é a boa luta. E hoje nós vamos falar a luta pela verdade. E é muito importante que o cristão esteja preparado para lutar. Mas para essa batalha, você não precisa fazer academia, tá? Não precisa lutar jiu-jitsu, muay thai, boxe. Para essa luta você precisa de Jesus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa colocar o seu joelho no chão. Você precisa pregar o evangelho. É muito importante saber disso. A vida espiritual precisa estar fortalecida para até falar a verdade. E a verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. E vocês sabem que a cruz, né, a Bíblia diz que a cruz é um escândalo. Escândalo. O apóstolo São Paulo falou isso, né? Era um escândalo para os judeus e para os gregos. Mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. E geralmente as pessoas acham que é loucura falar que alguém morreu na cruz para a salvação da humanidade, para a salvação daqueles que crê. Mas esta é a maior verdade que existe hoje. Não sei se existe, né, a maior verdade, mas essa é a maior verdade, é a verdade que o ser humano precisa saber. O ser humano precisa saber e conhecer isso aí. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos meditando na primeira carta de Paulo, né? A Timóteo, capítulo 4. Lembrando que essa carta é pessoal, não é uma carta para a igreja, é uma carta pessoal, é como se eu escrevesse uma carta para você. Só que aqui envolve a igreja. Então, ela acaba se tornando, essa carta acaba se tornando um assunto importante para nós, para a igreja. Não foi escrito para que Timóteo recebesse e ficasse com ela para ele, escondidinha, né? Mas ele apresentou a igreja como um homem íntegro, apresentou a igreja e falou: igreja, aqui está a carta de Paulo. É importante saber disso, né? Vamos lá, capítulo 4, somente 6 versículos nós vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Vamos orar ao Senhor? Novamente, feche teus olhos, agradeça a Deus, se coloque diante do Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esse momento. Obrigado pelos louvores que aqui foram direcionados ao Senhor. Obrigado por todos que aqui estão nessa noite, em especial
aqueles que estão aqui pela primeira vez, que o Senhor abençoe ricamente esse homem, essa mulher. Obrigado pelas nossas crianças, pelos professores que estão ministrando a elas nesse momento, por cada voluntário que está servindo nessa noite. Senhor, aqui está a Tua palavra e os nossos corações estão abertos para receber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Paulo está orientando Timóteo. Todos os pastores, quando vão pregar a respeito de Timóteo, eles fazem questão de dizer jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo. E é importante isso, porque quando você é jovem, a gente, né, tem aquele desejo de fazer a obra, e muitas vezes nós não pensamos, não ponderamos as coisas, e isso é perigoso, né? Nós precisamos ouvir as pessoas mais experientes. Então, Timóteo, um jovem pastor, está ouvindo uma carta de um homem que era considerado ancião, né? Apesar que naquela época Paulo não deveria ser tão velho, pensando hoje, mas para a época ele já era uma pessoa de idade, né? Uma pessoa de 60 anos de idade. Hoje, algumas pessoas chegam até 80, 90, 100 anos, mas naquela época não chegavam. Então, mas Paulo era um ancião, e um homem experiente, que precisa orientar os mais novos sobre o perigo. Eu estava agora há pouco ali conversando com o pastor Eber, né, de uma experiência que eu tive com uma irmã, e eu era bem mais novo, né, estava chegando aos 30 anos, então, o jovem impetuoso, né, e aquela irmã veio falar para mim a respeito de uma condição bíblica, de um texto bíblico. Olha, na Bíblia, eu penso que é assim, ela me falando com todo amor, me orientando e tal, e eu falei, não é assim. Por isso que jovem tem que tomar cuidado, né? Não é assim, eu acredito que é assim, assim, assim. E ela com toda a humildade, né? Tudo bem e tal. Irmão, sinceramente, eu queria encontrar aquela irmã hoje. Eu nem sei se ela está viva, né? Mas eu queria encontrar aquela irmã hoje e falar para ela, irmã, me perdoe. Me desculpe pela minha impetulância. Me desculpe pela, né? Porque depois que eu fui estudar, que eu sentei para estudar teologia, que eu debrucei na palavra de Deus, eu entendi que aquela irmã estava certa. Então, jovem tem que tomar cuidado, porque jovem acha que sabe tudo, né? Você vê por aí, né? Alguns tal pregador mirim, né? Eu tenho até dó disso aí, porque sabe nada, queridos. Sabe alguma coisinha que teve experiência. Estou falando de causa própria, de conhecimento meu, de experiência minha. Então, o jovem Timóteo aqui tem que ser orientado. E a igreja tem que ser orientada a respeito do que realmente é a verdade e do que nós vamos enfrentar. E Paulo não está levando tão a sério isso, porque ele não fala que aquilo ali é da mente dele. Ele não falou assim, isso aqui é da minha mente. Ele falou assim, o Espírito está dizendo, é uma revelação. Olha só, começa dizendo, o Espírito está dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias. Então, não é uma coisa da mente do apóstolo Paulo. O pastor, as pessoas que pregam, que ensinam, tem que estar em sintonia com o céu. Subir aqui, abrir a Bíblia e falar é uma responsabilidade gigantesca. Porque isso aqui pode mudar o curso da vida das pessoas para melhor ou para pior. E é justamente isso que ele está falando. Porque havia pessoas infiltradas na igreja que eram falsos pastores, falsos profetas. E essa é uma luta que nós temos que enfrentar.
a falsidade, a mentira. Eu fiquei famoso lá na cidade que eu era pastor, durante muito tempo, porque eu tirei um cara que estava no púlpito da igreja, eu tirei. Eu era pastor da igreja, estava sentado ali, e o rapaz deu a oportunidade para ele pregar, e ele começou a falar um monte de besteira. Eu subi, cheguei aqui, abracei ele e falei: meu amigo, acabou seu tempo, dá um microfone, desce daqui. Falava: você é louco fazer um negócio desse? Eu falei: louco eu seria se eu deixasse esse homem falar um monte de mentira e besteira para essas pessoas que estão aqui. Louco eu seria se não tivesse responsabilidade do que se fala na igreja. Eu estava com a igreja cheia, lotada, gente na calçada, ouvindo a palavra de Deus, e uma pessoa me sobe lá, no púlpito da igreja, e começa a falar mentira. Eu não pensei duas vezes, eu fui lá, subi, tirei o cara. E eu levei uma fama, porque eu tirei um pregador do púlpito. Tiraria 10, se subir aqui e falar mentira. Porque aqui Paulo está falando, havia falsos mestres. O texto que nós lemos está dizendo: olha, Timóteo, cuidado, você é jovem, talvez inexperiente, mas cuidado, porque há falsos mestres no meio da gente. Eles proíbem casamento, olha só, proibindo casamento e exigindo a abstinência de alguns alimentos. E um outro assunto, que Paulo também fala, é direto para Timóteo. É um alerta para o pastor, é um alerta para Timóteo. Porque a mentira é destrutiva, irmãos. É terrível. E há quem diga que uma mentira contada várias vezes pode se tornar uma verdade. É mentira. Ela não deixa de ser mentira. Mas algumas pessoas pegam para ela e falam: não, isso aqui é verdade. Para ela é verdade, mas não é. E onde o cristão tem que encontrar a verdade a respeito da sua vida? Aqui não vai falar dos procedimentos que você deve seguir lá onde você trabalha. Na Bíblia não vai falar isso. A Bíblia não tem os procedimentos de como um profissional deve agir ao sentar no cockpit de um avião. Aqui não tem o procedimento para o jogador de futebol, como ele deve jogar no campo. Mas a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para sermos homens e mulheres íntegros, corretos, honestos e que fale a verdade. E que não viva de qualquer maneira, em qualquer lugar. Hoje nós temos um grupo Atleta de Cristo, que é um grupo grande, né? Por jogadores aí famosos, mas ele não, o que vai mexer com as pessoas, o que vai levar lá para o futebol é a verdade. Eu lembro muito bem que a nossa igreja na época marcou um jogo de futebol, né? A nossa igreja contra outra igreja, naquele tempo ainda jogava bola, aí nós fomos jogar. O negócio ficou tão violento, irmãos, tão violento. 2 times, futebol de campo, 11 de cada lado, 22 crentes jogando bola. Vergonhoso. Começaram a se empurrar, começaram a chutar, derrubar o outro, e puxar, e começaram a peitar um ao outro. Aí eu parei, quando o juiz apitou uma hora lá que era falta, eu falei para algumas pessoas: vocês vão continuar assim? Não sei o quê. Arranquei a camisa, falei: eu não jogo mais. Isso aqui está valendo o quê? Sair do meio, porque as pessoas não conseguem respeitar o irmão num jogo de futebol, achando que aquilo ali era Champions League, né?
É a Champions League? Que bobeira! Eu arranquei a camisa na hora e falei, eu não jogo mais com vocês. Vocês precisam ter educação. Crente que não tem educação. Aprendeu o quê? Então, algumas mentiras contadas várias vezes, pode, para algumas pessoas, se tornar verdade, mas ela não é verdade. O cristão tem a palavra de Deus como parâmetro. Você tem um monte de parâmetro. Na empresa que eu trabalhava durante muitos anos, nós fazíamos projetos para a General Motors aqui no Brasil e fazíamos projeto para a General Motors dos Estados Unidos. Quando nós íamos fazer um projeto para Brasil, havia um livro, mas não é claro, não era mais livro, né? Era na internet, né? É tudo lá, né? Que você tinha que consultar todos os detalhes que precisava você saber para construir um projeto para o Brasil. Não era a mesma coisa para os Estados Unidos. Eles tinham muita coisa diferente. Você tinha que abrir outro livro, né, ir lá na página deles e saber como eles queriam que fizesse os projetos. Irmãos, a Bíblia é um projeto universal de Deus para o ser humano. O americano precisa da Bíblia. O europeu, o africano, o asiático, o americano, o latino, que somos nós, precisamos da Bíblia para conduzir as nossas vidas de maneira que possa ser satisfatória para Deus. Até esses dias eu fiz uma pequena publicação dizendo, né, que o mundo deveria ser um lugar melhor, e deveria mesmo. Mesmo que as pessoas falem, vai de mal a pior, mas o mundo deveria ser um lugar melhor. Porque no mundo existem mais de 2 bilhões de pessoas dizendo que amam a Jesus e que são seus discípulos. Então, se nós temos no mundo hoje, perto de 8 bilhões de pessoas, e mais de 2 bilhões de pessoas estão dizendo que amam a Jesus, e que são seus discípulos, o mundo deveria ser melhor. Mas por que isso não acontece? Porque é um império trabalhando para que a verdade não seja dita, para que a verdade não chegue no teu coração. Há muitas pessoas pregando mentira, enganando as pessoas. A verdade do Evangelho precisa ser defendida, queridos. E nós só podemos defender aquilo que nós conhecemos. Como é que você vai defender algo que você não conhece? Como é que você vai lutar a boa luta que o cristão tem que enfrentar se a gente não conhece a verdade? E ela não deve ser defendida só pelos pastores. Ela deve ser defendida por todas as pessoas. Lembra daquela senhora que eu falei para vocês? Que foi falar comigo, quase dizendo, Elias, você está errado no seu pensamento. Que errado o quê? Não, mas eu estava mesmo, me ensinaram errado. Está cheio de gente ensinando errado. E ela, com todo amor e carinho, foi falar para mim, mas ela estava certa. Depois de eu aprender corretamente, eu falei, nossa, aquela irmã estava certa, que vergonha. E às vezes a gente não quer ouvir a pessoa mais velha, né? A gente não quer ouvir a pessoa que estudou um pouquinho mais. A gente não quer ouvir, né, essas pessoas. Qual é a verdade aqui então, irmãos? Qual é a verdade aqui? A verdade aqui que Paulo está defendendo é que os cristãos são salvos pela graça, não por obras da carne. A verdade aqui é que Cristo realmente é suficiente.
Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado. Cristo é suficiente. Se Cristo não fosse suficiente, Ele não poderia dizer para o ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Tinha dois, né? Com Jesus. Um amaldiçoou Jesus. Um zombou de Jesus. E o outro falou, arrependido, reconheceu quem era Jesus e falou assim: Senhor, quando o Senhor voltar, lembra de mim. Lembra de mim. Lembra desse miserável aqui. Quando o Senhor estiver no seu reino, lembra de mim. Aí Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso não é uma loucura isso? Não é loucura? Para muitas pessoas isso é loucura. Como? Esse ladrão miserável, como esse bandido que entrou nas casas, como esse assassino que está aí pendurado, né? Como que Jesus pode dizer que ele vai estar no paraíso? Quem vai estar no paraíso um dia? Você vai querer conhecer o ladrão da cruz ou não? A hora que chegar lá, vamos fazer um esforço para a gente conhecer o ladrão da cruz? Não acreditar que aquele homem entrou no paraíso com Jesus, meu, você não crê no Evangelho. Então você não crê na verdade. A verdade é Cristo. E as pessoas questionam isso. Tem pessoas que têm dúvida disso. Mas será mesmo que ele foi para o paraíso? Depois de tudo que ele fez? Ele não pediu para mim, ele pediu para Jesus. É diferente, né? Ele pediu para Jesus. Então, a verdade aqui, queridos, é que Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado. Então, Paulo defendeu essa verdade, e foi o assunto de Paulo em todas as suas cartas. O assunto de Paulo era a verdade que é Cristo, que é a salvação em Cristo, que Cristo perdoa os nossos pecados. E Paulo defendeu essa verdade até o seu último dia de vida. E como nós, quando nós estivermos nos nossos últimos dias de vida, nós devemos dizer como Paulo. O que ele falou? Combati o bom combate, que todo crente combate, que todo crente está em luta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está reservada. Aleluia. Glória a Deus. O homem combateu o bom combate. Não é bonito isso? Mas será que nós podemos dizer: eu estou combatendo o bom combate, eu estou numa luta pela verdade? E eu quero trazer aqui 3 reflexões rapidamente para nós, baseadas no texto. A primeira é: lute contra a apostasia. Cadê o nosso tema aqui? Lute contra a apostasia. O versículo 1 diz assim, que nós lemos: ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, da fé por obedecerem, outra tradução diz, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então a pessoa senta na igreja, se batiza, faz cursos, faz tudo o que é necessário, aí de repente ela começa a dar ouvido para as mentiras, porque está cheio de mentiroso aí. E eu não tenho medo de dizer, os púlpitos estão cheios de gente mentindo, falando coisas que não é verdade para agradar os seus ouvintes. Eles não têm coragem de falar a verdade, porque falar a verdade é um risco muito grande, muito grande. Você lembra de João Batista, não? João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, e Jesus falou que não houve e não haverá homem maior que João Batista. Então quando João Batista viu Herodes, imagina, o rei,
Quando João Batista viu Herodes com a mulher do seu irmão Herodes, um era Herodes Antipas e o outro era Herodes Filipe. Quando ele viu Herodes Antipas com a mulher de Herodes Filipe, ele falou para Herodes assim: ó, meu amigo, você está em adultério. O quê? Quem é você para falar isso? Pensou? Quem é você para falar isso? É claro que na Bíblia não está assim, né? Mas é minha colocação. E todas as vezes que João Batista se encontrava com Herodes Antipas, falava para ele: adúltero! Você vai falar para um rei? Você vai falar a verdade para um rei? Ele era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o que construiu o templo. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, o cara que tinha poder em toda a Judeia. Você vai falar a verdade para um homem desse? João Batista falou. O que aconteceu? A adúltera foi lá e convenceu Herodes de matar João Batista. O que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista. Como se cala uma pessoa? Você se cala uma pessoa matando ela ou não? É matando que você se cala uma pessoa? Nós estamos no texto, hein, irmãos? Sabe como você se cala uma pessoa? Falando a verdade. Deixa ela com a verdade. Ninguém tem que matar ninguém. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. João Batista falou para ele que ele era um adúltero, e ele perdeu a cabeça, literalmente. O cara mandou matar ele. Falar a verdade tem um preço, irmãos. Defender o evangelho tem um preço. Há muitas pessoas morrendo na Nigéria. Há muitas pessoas morrendo na Síria. Há muitas pessoas morrendo em vários países do mundo, cristãos morrendo, porque estão simplesmente dizendo que Jesus é o Senhor. Eles estão falando a verdade. E aqui no Brasil nós temos medo de falar que Jesus é o Senhor. Nós temos medo de dizer para uma pessoa assim, a pessoa que vai de joelho, né, anda, faz uma promessa, vai de joelho, anda quilômetros de joelho, tal. Nós temos medo de falar para essa pessoa: querido, querida, por favor, não faça mais isso. Não precisa disso, como aquela mulher falou para mim. Não, você não precisa bater nela, você não precisa chutar ela lá. Você vai lá com amor, diga para ela: não precisa falar. Coragem de falar para a pessoa que Jesus é suficiente. Paulo mostra que a batalha pela verdade é uma guerra. Uma guerra. E é preciso fazer, irmãos, como os... Você já ouviu na palavra de Deus umas pessoas chamadas, né? Nós chamamos hoje de bereanos. As pessoas que moravam em Bereia, os bereanos. Quando Paulo e Silas iam pregar em Bereia, aquelas pessoas sentavam, anotavam o que eles falavam, e depois ia nas escrituras e olhava nas escrituras, que é as escrituras judaicas, que nós entendemos hoje como Antigo Testamento. As pessoas iam lá e confirmar se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era verdade. E qual que era o assunto? Jesus é o Messias. Só que você precisa ir no Antigo Testamento para ver se realmente Jesus, o Yeshua, o filho de José, de Maria, se ele realmente é o Messias. Nós tem que pegar e colocar ele lá no Antigo Testamento e ver se ele realmente é. Então os bereanos queriam a verdade. Eles não queriam ouvir qualquer coisa. O ouvido deles não era para ouvir qualquer coisa, eles queriam ouvir a verdade. Faça isso com os seus ouvidos. Não escute tudo que estão falando por aí. Separe direitinho o que você está ouvindo. Há pouco tempo atrás, uma irmã, que eu fui pastor dela há muito tempo, ela mandou uma mensagem: pastor, pode fazer uma pergunta? Pode. Pastor, é proibido comer acarajé? Cadê os baianos aqui? Tem baiano aqui? Olha lá.
Tem mais baiano aqui? Olha lá. Quem gosta de acarajé, levanta a mão aí. Aê. Pastor, é proibido comer acarajé. Falei, proibido comer acarajé? Onde você tirou isso? É porque tem um parente nosso, da nossa família, que ele disse que o acarajé é feito na Bahia e que lá é consagrado a santos e a isso e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei, mas se o acarajé foi feito aqui, tem problema ou não, né? Mas se o acarajé foi feito aqui em São Paulo, e se minha mãe fizer um acarajé para vocês? Aí eu fui lá, peguei o texto de 1 Coríntios e expliquei para ela. Mas a pessoa estava em dúvida que era proibido comer, o crente é proibido comer acarajé. O crente é proibido de fazer tanta coisa na mente de algumas pessoas, porque essas pessoas se tornam tão religiosas, mas tão religiosas, que elas vão medir o tamanho do seu cabelo, a cor das tuas unhas, mulher, a roupa que você está usando. Elas vão olhar para tudo isso. Sabe o que acontecia aqui? Que Paulo está dizendo aqui? Que havia ensinos de demônios. Não era o que comia, era o que eles ouviam. Pessoas enganando uma às outras. Isso é importante, que você tem controle das pessoas, né? Você quer saber uma seita? Que é uma das formas de você conhecer uma seita, se ela é uma igreja de Jesus, é uma seita, é se o pastor tem controle sobre o que as pessoas fazem. O pastor não tem controle de nada. O pastor tem controle sobre o que eu faço. O que o pastor mandar eu fazer, eu faço. O pastor não tem controle da vida de ninguém. Quando o pastor tem controle da vida das pessoas, aonde a pessoa pode ir, o que a pessoa pode fazer, com quem a pessoa pode andar, o muito que o pastor pode fazer é aconselhar conforme a Bíblia. Mas o crente é livre. Houve pastores dizendo assim, eu não colocaria meus filhos para estudar numa faculdade federal. Você não ensina seu filho a ser crente? Um crente tem que se comportar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, qualquer faculdade. Não é o problema, não é a faculdade, o problema é você. Como você vai se comportar lá? Ah, porque lá está cheio de esquerdista. Ah, seja você um direitista. No meio do esquerdista, sei lá. Né? Mas sem briga. Fale a verdade para eles, sem briga, sem confusão. Ah, não pode, né, comer acarajé. Falei, irmã, você comeu acarajé esses dias? Não. Falei, vai comer um acarajé lá, irmã. Vai comer um acarajé, né? Nós temos que examinar, irmãos, as coisas à luz da palavra de Deus, para saber o que é verdade. Os bereanos examinavam as escrituras diariamente, para verificar a veracidade do que eles estavam ensinando. Então, como hoje, né, o problema da apostasia, muita gente está desviada da igreja, afastada, né, longe, do jeito que você queira entender. Muitas pessoas entraram no conforto de ficar na sua casa, sentada no seu sofá, no seu YouTube, escolhendo a que pastor ouvir. O problema é que muitos falam as coisas para te agradar. Ele não vai falar como João Batista falou, olha, você está com essa mulher aí, e ela não é tua mulher, é a mulher do teu irmão. Então você está em adultério. Quem que vai falar isso lá para as pessoas? Se o cara falar isso, ele vai ter 10 seguidores. Ele vai falar o que as pessoas querem ouvir, geralmente. Aí a pessoa vai lá, ah não, esse pastor aqui não. Aí vai lá, muda, né? Muda, não, esse aqui, ó, esse aqui é mais legal, ó, esse aqui é mais charmoso, ó. Não, esse aqui, ó, ele tem uns gigo legal, não, esse aqui, né? Aí a pessoa fica escolhendo lá o pastor. As pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, estão ouvindo muitas vezes mentiras, querido. Você tem que sentar numa igreja e ouvir. Certa vez um irmão veio falar comigo,
Porque muitas doutrinas, né, tiram Cristo do foco, colocam homens no foco, colocam os seus objetivos em foco. Irmão, o objetivo é você que tem que fazer, não é o pastor que tem que fazer o objetivo para você. O que você vai ser profissionalmente é você que tem que decidir, não é o pastor. Com quem você vai casar é teu problema. Mas essas pessoas ficam ligadas emocionalmente, com muitos líderes religiosos, elas ficam ligadas emocionalmente. Olha o perigo. É o que Paulo está falando. Aí o irmão chegou para mim e falou: pastor, olha, escuta essa mensagem aqui. Eu escutei um pedaço da mensagem, e ele falou assim: essa aqui é a que está pregando na igreja que eu estou. Eu não sei o que fazer, se eu vou para outra igreja, o que eu faço? Eu já vou aproveitar e dar dica para vocês aqui. Aqui geralmente quem prega é eu, pastor Heber e a pastora Célia, né? Salvo, de vez em quando a gente convida alguém aqui, mas é raro. E eu falei para esse irmão: irmão, quantos anos tem o seu filhinho? Ah, tem tanto tempo. Você quer que seu filho cresça ouvindo esse tipo de pregação? Não, misericórdia. Então toma uma decisão. Ele foi embora para outra igreja. Ele foi procurar uma igreja mais séria, que prega a palavra de Deus, que não tem medo de falar a verdade. Ele pegou a família dele e foi embora e foi procurar outra igreja. Simples assim. Você não está gostando e você está em dúvida, você sabe que a pessoa está falando, né, asneira. Você quer que seu filho cresça nesse lugar? De forma alguma. Então, meu amigo, você toma decisão. E ele tomou decisão. Cuidado com doutrinas que desviam o foco de Cristo. Era o que estava acontecendo lá, queridos. Pessoas obedecendo espíritos enganadores. Fala a verdade. É fácil saber isso ou não? Saber se eu estou aqui falando a verdade ou não? Se eu estou manipulando vocês? O diabo é sutil. Lembra dos fariseus? Jesus teve um embate, sempre teve embate com os fariseus, né? Sabe o que Jesus falou para eles? Quem tem coragem de falar isso? Quem tem coragem de falar isso para certos religiosos? Quem tem coragem de falar a verdade? Sabe o que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo. Olha lá, João capítulo 8. Jesus falou para aqueles homens rigorosos, né? Que jejuava 3 vezes por semana, que dava o dízimo de tudo, que era excelente, que ficavam nas praças orando. Jesus falou para ele: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitos, mas por dentro vocês estão mortos espiritualmente. Jesus teve coragem de falar para eles assim: olha, o que vocês ensinam para as pessoas, está tudo errado, o comportamento de vocês é errado, vocês querem ser bajulados. Chamar aqueles homens e falou: o pai de vocês é o diabo. E isso não parou naquela época, queridos. Paulo está dizendo que na época dele tinha, e que futuramente ia ter, e que nos últimos dias ia ter, e nós sabemos que hoje tem. Assim como Deus busca homens para os seus propósitos, o diabo também busca homens para o seu propósito. Nunca, presta atenção, nunca um pastor teve tanto em descrédito como está hoje. Nos comentários no Instagram lá, assuntos teológicos e tal. Aí uma pessoa fez um comentário, né? Todo pastor é ladrão. Não é o que você ouve?
E falou lá, muito. Que na igreja católica era católica. E falou. Queridos, eu não tive que responder. E eu respondi para ela. E foi para ele, olha, o que você está falando não é verdade. Nem todos os pastores são ladrão. Na verdade, a maioria não é. Eu falei, eu sou pastor há mais de 20 anos e nunca roubei um centavo da igreja. Nunca roubei um centavo de ninguém. Sou formado, tenho profissão, trabalhei, sou aposentado hoje e o que eu tenho, eu comprei com o meu dinheiro. Falei para ela assim. E outra coisa, se eu falasse para você que todos os padres são gay, eu estaria falando a verdade ou a mentira? Ela falou para mim, você estaria falando mentira. Eu falei, exatamente, é o que você está fazendo agora. Eu falei para ela, os padres têm fama de ser gays, e os pastores de ser ladrão. Eu falei, a maioria dos pastores não são ladrão, e os padres não são gays. Aí ela pediu desculpa para mim. Você me desculpa, eu exagerei, eu falei que não podia falar. Então, eu nem vi o rosto dela. Eu sei que era uma mulher por causa do nome lá. Mas eu não xinguei ela, mas eu falei a verdade para ela. E falar a verdade, muitas vezes tem um custo. A verdade para nós, irmãos. Porque se você não tiver a verdade aí com você, você vai se desviar. Se você não pregar a verdade, muitas pessoas também vão se desviar. É o que vai acontecer, a apostasia. Segundo, lute contra a falsidade religiosa. Lute contra isso. A começar por você mesmo. Olha o que Paulo falou assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Olha que terrível. Os homens, além de serem conduzidos por enganos de Satanás, por mentiras, eles ainda colocavam para as pessoas que as pessoas não deveriam fazer certas coisas. Porque muita gente ainda pensa que a espiritualidade nossa depende do que você faz materialmente. Se você vestir certo tipo de roupa, você é mundano. Aí olha para uma pessoa, de terno, paletó e gravata, não, aquele ali é santo. Não temos essa mania, ou pelo menos tinha essa mania, de olhar para as pessoas, e olhar para a pessoa e ligar ela pela roupa que ela veste, se ela é santa ou não. Então, esses mestres ainda abusavam e diziam, aconselhavam as pessoas, não case, não coma alimentos. Irmãos, todo mundo sabe que tem alimentos que tem mais gordura, Hoje nós temos médico de todo tipo, temos nutricionista, temos nutrólogos, tem pessoas que nos ajudam. Algumas pessoas podem comer isso, outras não podem, por várias questões. Mas ligar isso à vida espiritual, irmão, isso não tem nada a ver com a vida espiritual, querido. Eu não vou comer picanha porque tem aquela partezinha da gordura que é a melhor e eu não vou resistir. Come a picanha com a gordurinha. Achando que isso vai influenciar espiritualmente as pessoas. E Paulo está falando, foi tudo Deus que criou, receba com ações de graça. Cuidado com a falsidade religiosa. Eu sou crente, eu não como tal coisa. Sabe quem eram essas pessoas? Além de supostamente cristãs, porque no meio por aí está cheio de gente, supostamente são cristãs, elas eram gnósticas.
O gnosticismo diz que o espírito, a alma é bom, mas a carne é má, a carne é perversa. Então, quanto mais você judiar da carne, mais o seu espírito fica forte. Então, ele incentivava a pessoa: não dê prazer para a sua carne. Olha que mentira. Não case, não case. Ó, se você conseguir resistir, não case, porque se você casar, você vai estar dando prazer para o seu corpo. Meu Deus do céu, Deus criou o casamento. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Que cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu marido, e desfrute dessa vida. E está falando da vida sexual aqui. Tenha sua esposa e desfrute disso, tenha o seu marido e desfrute disso. Nós já ouvimos um absurdo de pessoas que dizem assim: olha, não pode dormir sem roupa, porque se Jesus voltar você vai ficar. Ah, quem já ouviu isso? Fala aí. Não dorme sem roupa, você tem que dormir de roupa, porque se Jesus voltar. E tem muito de gente que gosta disso, queridos. A falsa religiosidade, ligando algumas coisas do dia a dia com a espiritualidade. Eles eram tão terríveis, que eles falavam assim: ó, para você ficar mais espirituais, pare de comer, faça o seu corpo sofrer. Não era jejum, que nem a Bíblia fala para você fazer jejum. Tudo que daria prazer para o ser humano, tinha que parar. Alimente o seu corpo no que for necessário, somente isso, não coma mais nada. Irmãos, chega a ser um absurdo pregar somente proibições, só proibições, quando as pessoas deviam estar pregando Jesus Cristo. Evitar casamento, falar que o casamento não é bom porque você vai estar satisfazendo a sua carne. Não coma alimentos, não comam como se fosse mandamento divino. Olha como é difícil defender a verdade, queridos. Veja como é difícil defender a verdade. Chegar para alguém e falar assim: não, é mentira isso aí, come acarajé e não tem problema. Você acha que isso aqui foi sacrificado a ídolos? Pega na mão e fala: Senhor, eu recebo esse acarajé com ações de graça. Amém? Eu recebo esse acarajé com ações de graça. Porque tudo que está aqui veio da terra, da criação de Deus. Eu recebo com ações de graça, eu abençoo isso aqui, seja o que for. Houve tempo que as pessoas não podiam comprar Hellmann's. Quem lembra disso aqui? Não pode comprar maionese Hellmann's, não pode comprar a roupa com nome tal, não pode comprar, e ligando isso à vida espiritual. Irmão, você quer crescer espiritualmente? Você precisa dobrar o seu joelho no chão, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar, você precisa fazer devocionais. É assim que você vai crescer, não é deixando de comprar uma marca de roupa, não é deixando de ir em tal lugar, não é deixando de comer acarajé. Você quer crescer espiritualmente? Busque a Jesus. Você tem falta de conhecimento? Clame a Deus por conhecimento. Não é a comida que você comer demais vai te impedir de ter conhecimento. Você quer falar com Jesus? Entra no teu quarto, fala com Ele. Lê a Bíblia quantas vezes for necessária. Domingo passado, retrasado, dei aula para as crianças, né? O grupinho maior. E eu quero dar os parabéns aqui para os pais da Esther, os pais da Júlia, os pais da Isabela. As meninas muito inteligentes. E já estão enfrentando lá, com essa idade, já estão enfrentando a mentira lá na escola.
E eu falei para elas, não aceite o que eles estão te falando, não aceite o que essas meninas estão te falando, porque isso é mentira. Fale assim, assim, assim. Temos que ensinar nossos filhos a verdade, queridos, porque lá tem todo tipo de criança, de todo tipo de religião, e nós temos que ensinar nossos filhos. E as crianças interesseiras assim de saber mais, pastor, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Aí uma citou assim, eu devo começar pelo Gênesis? Eu falei assim, não, começa por Mateus. Você vai ficar entediado lendo o Antigo Testamento. Leia por Mateus, comece em Mateus, meninas. Amanhã você chega na sua casa, leia capítulo 1 de Mateus, capítulo 2 vai indo. Leia o Evangelho. Procure saber, conhecer a Jesus. Depois vocês vão conhecer o Antigo Testamento. Mas as meninas estavam interessadas. E nós temos que ensinar a verdade. Essas pessoas diziam, irmãos, que um corpo limpo, olha só o absurdo, um corpo limpo significaria necessariamente uma alma suja. Então se você cuidava muito do corpo, olha a ideia deles, se você cuidar muito do corpo, né, as pessoas que gostam de academia, né? Se você cuidar muito do corpo, você está desprezando a sua alma, você está abandonando a sua alma. Não cuide do corpo. Era assim que eles falavam. E Paulo não aceitou isso, é claro, né? Não cuide do corpo. Fique fedendo. Fique sujo. Ande com roupa velha. Não dê prazer nenhum para o seu corpo. O que tem a ver isso com a espiritualidade de um ser humano? Não tem nada a ver, queridos. Nada a ver. É isso que nós precisamos aprender nessa noite. Precisamos lutar com essa falsa religiosidade. Uma vida espiritual fortalecida vem por meio do conhecimento de quem é Jesus. Não da roupa que você está vestindo. Da oração, da leitura, meditação. Não se deixe enganar por aparências. Eu já vi muitas pessoas aí, né? Achando que era, né, o mais sábio do mundo, né? Cuidado com isso, queridos. O que essas pessoas falar, pondera, procure saber melhor, né? Faz que nem a irmã lá, pastor, posso comer acarajé? Pergunte para alguém que você confia. Não aceite tudo que falem por aí. Por último, lute com fidelidade, queridos. Agora é para Timóteo, né? Paulo fala assim, expondo estas coisas, ou falando sobre isso, ensinando sobre isso. Isso para os pastores. Você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então Paulo agora exorta Timóteo a ensinar a verdade aos irmãos. Está na sua responsabilidade, Timóteo. Está na responsabilidade do pastor ensinar a verdade, pregar a verdade. Se o pastor tiver que falar assuntos aqui concernente ao adultério, se tiver no texto bíblico, o pastor tem que falar. Se tiver falar sobre a criação de filhos, se estiver no texto bíblico, tem que falar. Se tiver que falar qualquer assunto que está na Bíblia, tem que falar, o pastor tem que falar. Não pode fugir da responsabilidade. Ele está dizendo assim, ó, ensinar a verdade aos irmãos, isso é parte da luta espiritual. Ensinar a verdade é parte da luta espiritual. E há muita gente assim hoje, ó. Se eu falar eu vou ofender. Se eu falar, eu não tenho medo disso, né? Se eu falar eu vou ofender as pessoas. Mas você está falando a verdade da Bíblia? Se Jesus tivesse medo de ofender as pessoas, hein? Ele não teria morrido na cruz, né? Quem já ouviu falar do pastor... Nossa, esqueci o nome dele. Ele falou assim, eu não tenho medo daqueles que gritam.
Eu fico preocupado com aqueles que se calam com a verdade. Qual era o pastor mesmo? Um americano? Pastor Batista. Hã? Não. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco aparece. E ele estava enfrentando a questão racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, isso aí, pastor Batista, irmãos. E depois que ele falou a verdade, sabe o que aconteceu? Levou um tiro e morreu novo. Porque falar a verdade, você está correndo risco de vida. Falar a verdade para o seu filho, para de passar a mão nos erros do seu filho, da sua filha. Para de passar pano para os erros. Fale a verdade. A verdade cura. O nosso irmão Rodolfo Abrantes falou uma vez, isso circula na internet, né, a frase dele até hoje, né? Falar a verdade você perde amigos. Quem já ouviu do Rodolfo Abrantes? Falar a verdade você perde amigos, e perde mesmo. E perde mesmo. Eu perdi um aí de 35 anos de amizade. Perdi a amizade com ele porque eu falei a verdade. E a verdade era bíblica, hein? Não era, eu fiz como aquela mulher lá que fez comigo quando eu era mais novo. Mas ele não aceitou. A palavra que se traduz para expondo as Escrituras, no grego ela significa, não é dar ordens, significa aconselhar. O máximo que o pastor tem que fazer é aconselhar, assessorar as pessoas. Nós não podemos tomar decisão pelas pessoas. Com palavras, né, amável, humilde, com modéstia. Mas nós temos que fazer isso com os nossos filhos, com um amigo, com amiga, se for necessário. Não brigando, né? Porque não é o ensino, né? Então, o ministro, o pastor é responsável, porque ele tem que ensinar a verdade com fidelidade. Ele tem que rejeitar o engano. Ele tem que ter coragem de rejeitar o engano. Ele tem que ser alimentado pela palavra. É necessário que o pastor seja um amante da Bíblia, que ame a palavra de Deus, que ame ler bons livros. E eu quero encerrar aqui, queridos, lembrando para vocês que nós vivemos dias de muita confusão teológica, a todo tipo de igreja. Eu não me preocupo, sinceramente, irmãos, eu não me preocupo com o nome da placa da igreja. Uma vez selecionaram 10 nomes estranhos de placa de igreja evangélica. Uma chamava assim, Igreja da Serpente de Moisés. Sinceramente, irmão, eu não me preocupo muito com o nome que deram para a igreja. Eu me preocuparia com o que essas pessoas estão falando. O que os ouvintes estão fazendo com aquilo que estão ouvindo. Esse é o perigo. Jesus precisa de pessoas que falem a verdade, com amor, com carinho. Você está disposto a ser uma dessas pessoas ou não? Que fale a verdade, com amor, com carinho. Você está disposto a falar assim, não, olha, o foco não é você, pastor. O foco é Jesus. O foco não é a placa da igreja, o foco é Jesus. O foco não é onde a igreja está. A igreja de parede preta, a igreja assim. Outro dia eu vi uma arquiteta. O que a arquiteta sabe, né? Não sei se tem algum arquiteto aqui, me desculpe, né? Mas o que a arquiteta sabe
de templo e de igreja. Hoje estão pegando garagens para fazer. Antes as igrejas eram suntuosas, vitrais, né? Estilo gótico, vitrais de cores lindas, dava aquela impressão, né? Trazia assim para a liturgia uma coisa mais bela. Meu Deus, o que essa mulher sabe de espiritualidade e de lugar? Porque eu sou arquiteta, tem milhares de seguidores. Estão falando que uma igreja como essa aqui não contribui para uma melhor liturgia, a beleza do templo. Olha como o ser humano é, queridos. Jesus, o Senhor já observou esse templo? Pedro, né? O Senhor já observou esse templo? O templo lá dos judeus? Que coisa maravilhosa, hein? Tentando impressionar Jesus com o templo. Pedro, os apóstolos, Jesus falou assim: Pedro, isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. E eram umas pedras gigantescas, hein? Não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, destruir o templo. Até hoje não existe templo. Você acha mesmo, isso é religiosidade, querido. Você acha mesmo que Deus está preocupado? Então aqueles irmãos que estão lá na África, em alguns lugares do mundo, que não tem piso, é terra, que é de sapé, né, que é de palha, que estão cantando e adorando ao Senhor. Você acha mesmo que Jesus está recebendo melhor o nosso aqui, porque tem essas luzes bonitas, do que o deles lá? Isso é religiosidade. É capaz de Jesus estar recebendo mais lá do que o nosso aqui, porque lá as pessoas não estão apegas a nada, porque elas não têm nada para se apegar, nem um chão bonito elas têm para se apegar. Elas têm uma coisa para se apegar: em Jesus. É onde você deve se apegar. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu acho que eu falei muitas verdades nessa noite. E que essas verdades ajudem você a conduzir a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar nessa noite a tua igreja. Cada pessoa que aqui está, cada irmão, cada irmã, jovem, adolescente, criança, anciãos, idosos, que o Senhor abençoe cada uma delas por meio da verdade. Guarde o coração dessas pessoas, para que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem plantado em seus corações. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, trabalhe para desfazer toda a obra de Satanás em nossas mentes, em nossos corações, e que nós estejamos libertos, Pai, para te servir, não importando o lugar, as condições, mas importando a quem nós estamos adorando, que é a Jesus Cristo. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Nos capacite a continuar lutando pela verdade, Senhor. Há um custo lutar pela verdade. O Senhor sabe disso. Então nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê coragem para vencer esta batalha, Pai, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.